Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira. Neste vídeo iremos tratar de derivadas e técnicas de derivação. Primeiramente vamos definir derivada. O que seria a derivada? Seja uma função do domínio real, um contradomínio real, considere C um elemento pertencente ao domínio e uma função Q com elementos do domínio de F, exceto por este ponto C. Este ponto C nós iremos chamar de ponto de acumulação ou ponto limite, onde a lei de formação da função Q é dado pelo quociente f de x menos f de c sobre x menos c. Esta função quociente também é chamada de quociente de Newton. Quando o limite de Q de x, quando x tende a ser à direita, for igual ao limite de Q de x, quando x tende a ser à esquerda, diz-se que o limite existe. E este limite é chamado de derivada da função no ponto C, onde a notação é dada por f' de C, ou seja, o limite de Q de x quando x tende a C. Substituindo Q de x pela quociente de Newton, teremos então limite de f de x menos f de c sobre x menos c, quando x tende a c. Há também a definição dada pela expressão ΔX, onde ΔX vai ser a distância de x ao ponto C, ou seja, x menos c. Assim, substituindo x pela expressão c mais ΔX, este valor se torna c mais ΔX, x menos c substitui por ΔX, e o limite de x quando tende a c se torna ΔX, tendendo a zero. Uma interpretação gráfica do que significa derivada seria, por exemplo, temos um ponto C em uma curva fixo e queremos aproximar este ponto C por qualquer ponto da curva aqui. Neste caso, se a gente for ligar estes dois pontos, teremos uma secante. Assim, esta função quociente vai ser o coeficiente angular da reta secante, certo? À medida que eu for aproximando este x do ponto C, as retas secantes vão tendendo a ser uma tangente no ponto C. Então, repetindo, derivada, que vai ser o limite de Q de x quando x tende a C, vai ser o coeficiente angular das retas secantes tendendo a tangente. Aqui eu fiz uma ilustração, uma animação para vocês de como é que acontece esta aproximação. Então, vamos aproximar esta reta secante aqui e o nosso ponto de acumulação ou ponto limite vamos dar como um valor próximo de 1. Neste caso está 0,997. À medida que eu vou diminuindo este comprimento aqui, esta reta secante em amarelo vai se aproximando da reta verde, que é a tangente no ponto 1, certo? Então veja que este triângulo retângulo vai cada vez ficando menor até ele tender a zero, a área dele tender a zero. Então isto aqui, este ângulo aqui é o coeficiente angular da reta tangente, da reta secante, está tendendo a ser uma reta tangente. Uma outra
animação seria você ter uma curva qualquer, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma curva qualquer azul. Então, tendo em mãos a derivada da função no ponto, podemos então construir a reta tangente em qualquer ponto da curva, utilizando apenas a equação da reta que passa por dois pontos, certo? Então seria a interpretação geométrica da derivada vai ser o coeficiente angular de todas estas retas tangentes. Ok? Bem, voltando para nossos slides. Temos então um exemplo aqui para mostrar para vocês que deve-se tomar cuidado ao calcular a derivada de uma função, pois, primeiramente, temos que verificar se a derivada existe no ponto limite. Vamos verificar, então, para uma função f de x igual a raiz de x sobre x, definida no domínio x maior ou igual a zero. Por quê? Devido à raiz aqui, precisamos definir que x precisa ser maior ou igual a zero para esta função existir no campo dos reais. Porque se x for menor que zero, temos então uma raiz negativa e esta função seria uma função complexa. Não é o caso do nosso curso. Queremos verificar se esta função é derivável num ponto c igual a zero. Então, desmembrando a função f de x em duas outras funções, vamos chamar esta raiz de x de função g. Observa que não há nenhuma restrição para esta função. Para estes valores x maior ou igual a zero, esta função é dita uniformemente contínua, certo? Ou seja, não tem nenhum buraco, nenhuma restrição. Já para a função h de x, quando igual a 1 sobre x, se formos calcular o limite de h de x quando x tende a zero pela direita, por que estamos utilizando o limite lateral pela direita? Porque queremos todos os valores de x maiores que x, maiores que zero, que é o caso do ponto limite. Então, vamos aproximar da direita até zero, ou seja, valores maiores que zero. Se formos fazer este limite, esta função aqui tende para mais infinito, ou seja, esta função não existe no ponto c igual a zero, ou é indeterminado. Assim, f de x não é derivável no ponto c. Em outro ponto, esta função possui derivada, mas neste ponto específico, não. Bem, vamos também ver um exemplo de como a gente calcula a derivada de uma função qualquer. Neste caso, vamos utilizar como exemplo a função quadrática, utilizando a definição dele derivada. Então, pegando o quociente de Newton, substituindo pelas expressões x² e pelo valor numérico de f de c para a função x², teremos então no numerador x² menos c². No denominador, não fazemos nenhuma alteração. Observe que aqui a gente tem a diferença dos dois quadrados. Com isso, podemos reescrever o numerador como x menos c vezes x mais c. E podemos simplificar esta parte do numerador com esta parte do denominador. Assim, temos a expressão x mais c. Calculando a derivada no ponto C, seria o quê? O limite de q de x quando x tende a c. Neste caso, o limite
vai ser então da expressão x mais c quando x tende a c, que será c mais c, que é igual a 2c. Ou, utilizando também a outra notação para a derivada, com o ΔX, fazendo a substituição de c mais ΔX na expressão x², teremos então c mais ΔX elevado ao quadrado, menos f de c é análogo à expressão anterior, menos c², ΔX a gente não faz nenhuma alteração, desenvolvendo este termo por um produto notável, ou seja, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos o seu quadrado sobre ΔX. Observe que este termo pode ser anulado junto com este termo. Assim, esta expressão fica apenas 2c ΔX mais ΔX ao quadrado aqui no numerador. Colocando o ΔX em evidência, temos então 2c mais ΔX vezes ΔX. Simplificando aqui esta expressão com esta, temos apenas então o limite de 2c mais ΔX quando ΔX tende a zero. Assim, basta colocar zero aqui e temos então o limite da função. Assim, então, encerramos nosso vídeo sobre definição de derivada. Aguarde para mais vídeos.